Eu sei que você já ouviu por aí que a maior causa de briga e separação de um casal é por conta do quê? Do bendito dinheiro. E aí então você percebe e cai na realidade que isso é uma verdade. Muitas separações, discussões pesadas e até aquele clima pesado, aquele clima azedo no relacionamento não tem nada a ver com a falta de amor, mas sim com a forma como o dinheiro é administrado ou esperado dentro da relação. E eu acho que você já passou por essa situação uma vez na sua vida. Você está em casa, chega no fim do mês, as contas estão na mesa, boletos, contas de energia, internet, cartão de crédito, aluguel, e aí começa aquela tensão no ar. O silêncio pesa e você olha para sua parceira e ela te olha de volta, e qualquer palavra que saia da sua boca ou dela pode gerar uma faísca enorme. Mas será mesmo que o dinheiro é muitas vezes o grande vilão dos relacionamentos? Ou existe algo mais profundo que está por detrás dessas brigas? Eu acordei um dia e eu soube Sobre o quê? que com você eu nunca tive certeza. E essa é a pergunta real. Por que isso acontece tanto? E melhor ainda, por que a cobrança quase sempre cai em cima do homem, como se fosse obrigação dele segurar tudo sozinho? Então, pela thumbnail e pelo título, você já sabe o tema do vídeo de hoje. E logo de começo, eu já quero saber a sua resposta para essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Muitas pessoas dizem que só o amor sustenta o relacionamento. Porém, entretanto, quando falta o dinheiro, quando o dinheiro está escasso, por que muitos relacionamentos então terminam e não vão para frente? E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar que aparece logo em seguida quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu trago aqui para vocês e gosta dos meus vídeos, se possível também deixe um valeu demais aqui para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui no canal e também dar um combustível a mais financeiramente. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dinheiro dentro de um casal não é apenas número. Dinheiro carrega significado. Ele representa segurança, status, futuro, conforto e até muitas vezes, que a gente sabe muito bem, o amor. E olha que interessante, um levantamento feito pela American Psychological Association mostrou que 31% dos casais nos Estados Unidos colocam o dinheiro como motivo número um de brigas. E aqui no Brasil, o IBGE também aponta que dificuldades financeiras estão os três principais motivos de separação. Ou seja, não é apenas invenção, não é apenas um meme, uma falácia, não. É uma realidade. O dinheiro pesa e muito, porque, querendo ou não, mexe diretamente na sensação de estabilidade do casal. E a gente sabe, quando falta, não é só o bolso que dói, é o emocional, é a autoestima e a confiança no futuro. E também vamos ser sinceros aqui. Dinheiro é um assunto que incomoda todo mundo, né? Quando a gente junta dinheiro com relacionamento, aí que a coisa complica mesmo. Tem uma outra pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostrou uma coisa interessante. 66% dos casais não conversam sobre dinheiro e outros 21% só tocam no assunto quando está tudo no limite, né? Quando as contas estão no vermelho. Então imaginem só, né? Você tá num relacionamento, dividindo uma vida, planejando o futuro, mas não fala sobre a ferramenta principal de tudo isso que vai fazer tudo isso acontecer, que é o dinheiro. É como você tentar construir uma casa sem falar sobre alicerce, entendeu? E aí que mora o perigo, porque quando a gente não fala sobre algo importante, os problemas vão acumulando, igual poeira embaixo do tapete. E quando você menos espera, você já tá dentro de uma briga, já tá tendo discussão, a separação, ter que dividir bens, isso, aquilo. Que muitas vezes acontece, né, por causa de uma compra desnecessária, entre aspas, ou porque alguém gastou mais do que deveria.
E na realidade do brasileiro, tem levantamentos e dados que vão fazer você repensar muito bem sobre entrar nessa questão do dinheiro no relacionamento. Segundo o CPC Brasil, 46% dos casais brasileiros brigam por questões financeiras. Mas esse número é só a ponta do iceberg, veja bem. A Serasa fez um estudo que me deixou de boca aberta, cara. 4 em cada 10 brasileiros já ficaram com o nome sujo por causa de um relacionamento. E eu sei que isso é uma verdade porque eu já vi amigos meus entrar em contas altíssimas por conta de relacionamento, por conta de tentar mostrar um status, uma vida que ele mesmo não estava vivendo só para agradar o parceiro. Muitas vezes tira coisas pro nome do parceiro, aí o parceiro não paga, aí depois separa, aí quem que vai ter que pagar vai ser ele. E os dados também, segundo o Serasa, são 45% das pessoas que ficaram com dívida do parceiro mesmo depois de um relacionamento. E tem mais, entre casais separados ou divorciados, problemas financeiros aparecem como o segundo maior motivo para o término, cerca de 27% dos casos. Só perde para problemas de comunicação, que fica com 41%, mas olha o interessante aqui. Será que esses problemas de comunicação não estão diretamente ligados às questões de dinheiro? Porque, cara, é difícil se comunicar bem quando há uma pressão financeira gigantesca em cima da relação. Que nem eu falei pra vocês no começo, na minha opinião, o dinheiro é meio que a base de tudo, o alicerce, né? Porque a gente sabe, mano, quando você não tem dinheiro no bolso, quando você não consegue proporcionar uma vida melhor, né? Condições de vida, aproveitar a vida, né? Não sobreviver, mas viver a vida, a relação não flui, porque sempre você vai pensar na questão financeira, na questão de quanto que tem que pagar, ao invés de focar no presente, né, com seu parceiro, ter qualidade de tempo, isso, aquilo. E eu já tive experiência que é bem isso. Quando você tem problemas financeiros, cara, parece que não flui a relação, entende? Parece que você sempre fica se autocobrando, principalmente para os homens, né? Não de uma maneira total, mas em geral, e eu falo por mim, eu não tô falando por ninguém. Eu tenho prazer em pagar tudo, em proporcionar o bom e do melhor para a pessoa que está comigo. Porém, tem outro lado. Se eu não consigo proporcionar aquilo que ela deseja, eu acredito que também a pessoa tem que entender o outro lado, entende? Não só ficar cobrando isso, aquilo. Porque muitas vezes você está fazendo além do seu limite, entende? Para tentar proporcionar o bom para o seu parceiro, entende? Muitas vezes você deixa de fazer algo que você gosta para tentar manter a relação em pé, entende? Porque a gente sabe, principalmente nos moldes dos relacionamentos de hoje em dia, opiniões de pessoas que você sabe muito bem que existem nas redes sociais, é um desejo da grande maioria das vezes de ter um homem provedor ao seu lado. Só que muitas vezes esse cara que quer ser sim um provedor para a família, isso, aquilo, ainda está caminhando uns degraus da vida, entende? Ele ainda não chegou naquele patamar de provedor, né, que muitos esperam. Porém, que a gente sabe por aí, nos relacionamentos muitas vezes não tem aquela concordância mútua. Ah, por exemplo assim, eu tô num emprego X, tô ganhando, sei lá, R$ 5.000 por mês. Aí de uma hora para outra, passa alguns meses e eu sou mandado embora. Aí eu perco aquela rentabilidade, todo mês 5.000, aí eu começo a ganhar em outro emprego R$ 2.000. Se eu tiver uma parceira que quer construir um patrimônio comigo, compreende a minha situação, compreende a situação daquele relacionamento, né, daquele patamar que a gente estava e agora a gente está em outro. Se ela compreender tudo isso, beleza, a relação flui. Porém, se não compreender, a questão do dinheiro é um pontapé enorme para ou briga no casal ou o fim do relacionamento. Porque não vamos ser hipócritas aqui, não vamos falar que não acontece. Grande parte do fim dos relacionamentos, se você vai perguntar para uma pessoa por que terminou, muitas vezes vão falar, mas por causa disso, isso, aquilo. Se não for traição e não for algo assim, muito mais grave, cara, dinheiro é o top 1 que vão falar, entende? Não diretamente, mas muitas vezes indiretamente, entende? E tem uma pesquisa que mostrou que mesmo em lares onde ambos trabalham, tanto um como o outro, as contas maiores ficam quase sempre no nome do homem. E isso pesa, porque se ele não dá conta, que é na realidade de muitas pessoas, não é visto só como um problema financeiro, mas como uma falha do caráter dele, da responsabilidade dele como homem provedor da casa. E o mais louco de tudo isso, não é só a parceira que cobra. Muitas vezes a própria família e a sociedade colocam esse peso.
É que nem eu já falei pra vocês em outros vídeos. Muitas pessoas pensam que eu sou red pill e isso e aquilo. Eu não sou, cara. Eu apenas mostro lados da mesma moeda. Porque a gente sabe, ignorando ou não, que existe uma certa pressão sim pra você ser um provedor, isso e aquilo. E a gente sabe que mexe muito na cabeça dos homens. Sempre de uma maneira geral, né? Não totalizando, mas, cara, é quase unânime que se você perguntar pra qualquer homem, o sonho dele é ser provedor de tudo, sabe? Não precisar, a parceira dele não precisar trabalhar, ajudar em casa, ele ter uma questão de liberdade financeira, sabe? Poder não se importar com números na hora que vai fazer compra, proporcionar uma qualidade boa, né, de vida para a família, isso, aquilo. Só que, porém, entretanto, se ele não cumpre esse papel, a gente sabe, a gente não pode ignorar que ele muitas vezes sofre em silêncio. Eu não estou fazendo nem mimimi, não estou sendo red pill, isso, aquilo, mas é uma verdade que a gente tem que aceitar. Tanto é que se você dar uma pesquisada aí, até mesmo aqui no YouTube, você vai ver relatos de homens que tinham tudo, que estavam construindo a vida em degraus, subindo isso, aquilo, aí conheceram uma mulher que naquele momento da vida dele, ele conseguia proporcionar um status, né, para ela, isso, aquilo, só que depois de um tempo ele começou a regredir, começou a passar dificuldades, só que a parceira não entendeu e muitas vezes anos de companheirismo, isso, aquilo, que ele achava que ela era a companheira verdadeira dele, de uma hora para outra, quando a conta bancária cai os dígitos, você não é mais prestativo, né? Você não tem mais valor. E, consequentemente, aqueles homens que querem manter a relação, que fazem de tudo para tentar agradar, acontece que eles tomam decisões impulsivas e gastos excessivos. Por isso que levantamentos, dados mostram que grande parte dos homens, e também de algumas mulheres, é claro, ficaram com dívidas do parceiro mesmo depois do relacionamento. Então não é só uma questão apenas de dinheiro, sabe? Envolve N fatores, cultural, pressão social, pressão até mesmo a autocobrança da pessoa. Muitas vezes você não consegue proporcionar aquilo que você almeja na relação e você se autossabota muitas vezes, vocês, né, toma decisões impulsivas, gastos excessivos. E também surge um novo conceito que está crescendo muito, que é a tal da infidelidade financeira. É quando um dos parceiros esconde gastos ou dívidas do outro. E adivinha quem mais pratica isso? São os homens, tentando esconder que não consegue bancar tudo o que a parceira quer ou espera. E o resultado disso é um ciclo vicioso. É pressão para gastar, gastos irresponsáveis, brigas por dinheiro, mais pressão, mais gastos irresponsáveis e por aí vai. E eu não posso deixar de falar aqui para vocês que existe uma grande diferença da realidade que ninguém fala, que são as expectativas e a nossa realidade. Vamos falar de uma coisa que está bem clara nas pesquisas, mas que todo mundo finge que não existe. Muitas mulheres, se não todas, ainda esperam que o homem seja o principal provedor, mesmo com toda a evolução social que tivemos, que vocês sabem muito bem que eles enchem a boca para dizer, mas que na prática o mundo é totalmente diferente. E uma pesquisa da CPC Brasil mostrou que para as mulheres casadas, a falta de dinheiro ou controle financeiro total por parte do parceiro ocupa um dos maiores motivos de brigas entre casais e está acima dos ciúmes ou até na divisão de tarefas domésticas, né? Isso é irônico, não é mesmo? E, cara, vamos ser realistas aqui, né? Vivemos uma economia complicada, principalmente aqui no Brasil, onde o salário mínimo não vale quase nada, cara. Onde os custos de vida subiram muito mais do que os salários. Aí agora eu te pergunto, como é que um homem sozinho vai bancar uma casa, carro, viagens, roupas, restaurante e ainda por cima dar meio que uma mesada para a parceira? Ele tá vivendo num mundo distópico, entende? E tem outro lado também da moeda que pouca gente fala. Quando uma mulher ganha mais que o homem, isso pode gerar um desconforto psicológico imenso no relacionamento. Não que o cara seja machista, tá? Deixando claro. Mas porque desde pequeno ele já foi meio que programado para ser o alfa financeiro da relação. E o resultado disso, homens se endividando para manter as aparências, trabalhando além da conta para manter o status de provedor ideal e desenvolvendo ansiedade, depressão por não conseguir atender às expectativas financeiras.
E quando não conseguem, vem a culpa, a sensação de inadequação e a relação toda vira um campo de batalha que ele não vai ganhar. E também eu notei que existe alguns sinais na prática que se manifestam dentro de uma relação. Eu posso começar falando para vocês que tem uma certa cobrança sutil. É muitas vezes aquela conversa: "Ah, amor, a gente nunca sai pra jantar fora, por que você não me dá mais flores?" Todas as minhas amigas têm uma bolsa, sei lá, de uma marca cara ou até um carro muitas vezes, né. Pode parecer inocente, mas é uma forma de cobrança direta para você gastar mais. É, o outro também é a comparação. O marido da fulana comprou um carro novo pra ela, ciclana está sempre viajando com o namorado. E cara, isso destrói tanto a autoestima masculina, é como se ela estivesse dizendo: "Você não é homem suficiente porque não me dá o que os outros dão para as mulheres". O outro ponto também é o controle de gastos. Quando a mulher questiona cada centavo que o homem gasta consigo mesmo, né, que você gasta com você mesmo, sendo que o dinheiro é seu, mas ao mesmo tempo espera que ele banque tudo dela. Ah, por que você comprou essa camiseta? Ah, por que você comprou esse videogame? Por que você comprou esse jogo? Isso e aquilo. Enquanto ela mesma gasta em coisas supérfluas, né? E existe também a chantagem emocional. "Ah, se você me amasse de verdade, faria um esforço para me dar isso. Eu mereço mais do que isso. Você não é homem suficiente", isso e aquilo. Cara, tem frases muito mais pesadas que eu nem vou falar aqui, que vocês sabem muito bem que falam, porque colocam o amor como fosse uma espécie de moeda de troca, né. Você me dá o dinheiro e eu te dou o amor. E o pior, quando o homem questiona essas cobranças, é automaticamente taxado de pão duro, miserável, mesquinho ou não presta para sustentar uma família. E é uma pressão, você querer ou não, social, gigantesca, que vem de todos os lados. Então, para fechar esse vídeo em conclusão, a pergunta inicial era por que os casais brigam tanto por dinheiro? E na minha opinião, baseado em estudo, mas é apenas a minha opinião, eu acredito que o dinheiro representa muito mais do que realmente ele é. Ele é um símbolo de poder, segurança e até ele compra o amor, você aceitando ou não. E quando as expectativas não são atendidas, principalmente a cobrança sobre o homem como provedor, a relação entra em atrito e entra em declínio. Mas é claro, existem exceções. Se o casal consegue olhar para isso com maturidade, dividir responsabilidades, entender que parceria vai muito além da conta bancária, aí sim o dinheiro deixa de ser um inimigo e passa a ser só uma ferramenta de crescimento para ambos. Mas eu quero saber de você. Você concorda com tudo isso que eu falei para você, ou discorda, ou quer acrescentar algo? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, e também deixe o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Eu ainda estou montando o roteiro para os outros temas que vocês já sugeriram aqui, e quando sair eu vou marcar vocês na descrição, beleza? E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima.